Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o versículo de número 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Até aqui, até o verso 16, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção da sua santa e bendita palavra nos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu queria iniciar a nossa meditação na noite de hoje fazendo uma pergunta, para que a partir dessa pergunta a gente possa desenvolver uma ideia e essa ideia, ela lance luz acerca daquilo que a gente vai trabalhar na noite de hoje com a graça e com a misericórdia do Senhor. A pergunta que nós queríamos fazer nesse momento inicial é a seguinte: eu queria que você respondesse a você mesmo. Irmãos, irmãs, amigos, amigas, o que você faz para se aproximar de alguém? O que você faz para se aproximar de alguém? Será algum tipo de afinidade? Será algum tipo de atração? Será alguma necessidade que porventura nós tenhamos? Será que é um contexto de vivência que porventura a gente experimente com determinada pessoa? O que será que nos faz nos aproximar das outras pessoas? Todos nós somos atraídos por algo em certas pessoas. Talvez uma presença leve, talvez um olhar acolhedor, talvez uma palavra amiga, e cada um de nós vamos ter a nossa ou as nossas razões, a nossa ou as nossas explicações. E é interessante porque isso que nós estamos colocando já começa muito cedo, mas muito cedo mesmo. Ou seja, essas razões, esses motivos que nos fazem achegar às outras pessoas. E aqui eu queria chamar a atenção de um fato. Pesquisadores, isso por volta do ano de 2013, em universidades lá da China, do Canadá e também da Inglaterra, eles fizeram uma constatação interessantíssima. Eles observaram que crianças entre 4 e 5 anos de idade, elas tendem a confiar mais em rostos gentis, mesmo sem conhecer aquela pessoa, mesmo sem conhecer especificamente aquela pessoa. Essas crianças, elas associam expressões acolhedoras à segurança e também a cuidado. É interessante porque quando a gente reflete, quando a gente para e pensa nessas coisas, a gente percebe algo interessante, ou seja, as crianças, elas reconhecem, ainda que de forma simples, aquilo que todos nós buscamos. E o que é que nós, enquanto seres humanos, nós buscamos ao longo da nossa existência aqui neste mundo? A gente busca acolhimento. A gente busca amor, ou se não são essas coisas que, de certa forma, a gente procura em relação às nossas vidas. A psicologia, inclusive, dá um nome para esse tipo de comportamento. Eles chamam isso de apego seguro, ou seja, você se associar, você se afinar, vamos assim dizer, por pessoas, como acontece com as crianças, ainda na tenra idade, a partir de semblantes, a partir daquilo que elas conseguem enxergar e de passar essa segurança, de passar esse cuidado. Esse quadro que nós estamos colocando ajuda a entender, meus irmãos, meus amigos, porque muitas pessoas têm dificuldade de se aproximar de Deus, têm dificuldade de se aproximar do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes no coração das pessoas surgem o medo da rejeição, surgem o sentimento da insegurança, surgem o sentimento da desconfiança e também da culpa.
E aí muitos acabam se afastando de Deus dentro de um comportamento, vamos assim dizer, defensivo, temendo ser julgado, temendo passar pelo juízo do Senhor. E diante disso, se faz necessário, melhor dizendo, a gente fazer uma outra pergunta. E você que está nos ouvindo, e você que está nos escutando na noite de hoje, você teme se aproximar de Deus? Você teme se aproximar do Senhor? Quais seriam as razões, quais seriam os motivos, se porventura essa for a realidade da sua vida? Meus irmãos, meus amigos, a Bíblia diz que o pecado, ele causa inevitavelmente a nossa separação entre nós, seres humanos, e Deus, causando medo, causando insegurança, causando pavor. Quando você olha, por exemplo, a palavra de Deus, e quando você lê o relato de Gênesis capítulo 3, sobretudo no versículo 10, quando já houve ali a ocorrência do pecado, diz a Bíblia que Adão, que todos os dias mantinha comunhão com Deus na viração de cada dia, a partir do momento que o pecado se torna realidade na vida do primeiro casal, a atitude imediata que Adão tem é fugir da presença de Deus. E Adão coloca lá a razão pela qual ele teve esse comportamento: porque eu tive medo. Então a gente percebe que o pecado ele gera essa consequência, que o pecado ele gera esse resultado de nos afastar de Deus, causando em nós esse medo, esse receio de sermos julgados e passarmos pelo juízo do Senhor. Por quê? A nossa comunhão original, ela acabou sendo afetada. E aí, ao invés de nós corrermos para Deus, a gente passou a fugir de Deus. A gente, me refiro aos seres humanos no seu sentido geral. E aí, o coração, ele se torna culpado, a relação com o Senhor se quebra, surge a fuga da única pessoa que de fato pode nos curar, da única pessoa que de fato pode nos restaurar. Contudo, em meio a toda essa realidade triste, o Evangelho, meus irmãos, o Evangelho, meus amigos, ele reconstrói esse vínculo que nós devemos ter com Deus, esse vínculo que nós devemos ter com o Senhor. Cristo, o nosso Salvador, ele veio não apenas para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados, mas também o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele veio também para restaurar a nossa confiança no amor de Deus, a nossa confiança no amor do Pai. Ele se compadeceu de nós, ele morreu com propiciação pelos nossos pecados, ele enfrentou as nossas fraquezas, humanamente falando, sem pecar, sem transgredir um só mandamento contra o Senhor. Por isso, Cristo ele nos entende, por isso Cristo ele nos acolhe. E é interessante porque é justamente isso que o autor aos Hebreus ele fala nessa passagem que nós acabamos de ler, ou seja, Hebreus capítulo 4, versículos 14 até o versículo de número 16. Quando a gente olha, meus irmãos, quando a gente considera, meus amigos, essa passagem, a gente pensa e a gente entende que a resposta de Deus em relação ao nosso medo não foi a distância, no sentido de se distanciar cada vez de nós, não. Mas a resposta de Deus em relação ao nosso medo foi se aproximar de cada um de nós. Deus, o Pai, ele enviou o Filho Eterno para ser o nosso mediador entre os homens e Deus. Cristo, ele é o nosso apego seguro, junto à pessoa de Deus, junto da pessoa do Senhor. Vocês estão lembrados da ilustração que nós fizemos agora há pouco, que as crianças elas tendem a ter uma interação maior com pessoas que têm os seus rostos, onde existe ou transmite uma imagem, um sentimento de segurança, de cuidado. Então a gente pode dizer que Cristo ele é o rosto de Deus, para que a gente possa confiar no Senhor. Nele, em Cristo, Deus ele revela toda a sua glória. Nele, em Cristo, Deus nos olha. Ele nos olha com olhar de graça. Ele nos olha com amor, com olhar de amor. Ele nos olha com olhar de misericórdia. Cristo é o nosso rosto seguro, para que assim a gente possa se voltar para Deus e manter comunhão com o Senhor. Nesse texto que nós acabamos de ler, Hebreus 4, 14 até o versículo 16, nós somos ensinados
nós somos ensinados sobre Cristo, o nosso sumo sacerdote. Na verdade, o nosso grande sumo sacerdote. É isso que o autor sagrado ele fala. É dessa forma que ele se refere à pessoa do nosso Salvador. No versículo 14, na parte inicial, ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. A palavra grande aqui no original é mega, dando justamente essa ideia que o nosso sacerdote, que o nosso sumo sacerdote não é qualquer pessoa, mas ele é grande, ele é grandioso. Então, o autor fala justamente acerca disso. Em Cristo ser o nosso sumo sacerdote, não qualquer sumo sacerdote, mas um grande sumo sacerdote que é perfeito, um sumo sacerdote que é definitivo, um sumo sacerdote que é compassivo, um sumo sacerdote que é eterno. Mas não só isso, ele mostra como essas coisas elas impactam as nossas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o tema da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: Cristo, o nosso único e suficiente sacerdote. Cristo, o nosso único e suficiente sacerdote. Então, nessa noite de hoje, com base em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 até o versículo 16, eu queria que nós atentássemos para duas grandes verdades que nós temos em relação a Jesus Cristo, e depois de nós considerarmos essas verdades conforme nos é ensinado no texto sagrado, observar como essas verdades elas se aplicam e aplicam em nossas vidas, mostrando justamente esse ponto. Que ponto? Cristo ele é o nosso sumo sacerdote, único e perfeito. E a gente vai observar como isso se aplica, quais são as implicações disso em relação às nossas vidas. Então, vamos começar a trabalhar o primeiro ponto, vamos começar a trabalhar o primeiro momento da nossa mensagem. Ou seja, Cristo, meus irmãos, Cristo, meus amigos, ele é o único e perfeito sacerdote. Por quê? Porque ele é o próprio Deus ressurreto. Cristo, ele é o único, Cristo, ele é o perfeito sumo sacerdote, porque ele é Deus e Deus ressurreto. Vejam aí o que nós encontramos no versículo 14, Hebreus capítulo 4, versículo 14. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aqui nesse verso, número 14, nós encontramos três verdades, literalmente falando, cruciais, importantíssimas em relação a Jesus como nosso sumo e sumo sacerdote. Quais são essas verdades importantíssimas? Quais são essas verdades cruciais que nós temos aqui anunciadas nesse verso? A primeira delas, irmãos e amigos, é que Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, ele está vivo. É por isso que o autor sagrado ele diz: tendo, pois, a Jesus. Então, Cristo, ele não permaneceu morto depois de dar a sua vida na cruz do Calvário. Não. Ato contínuo, Cristo, ele ressuscitou. Ato contínuo, Cristo, ele venceu e venceu a morte. E aí a gente percebe que, diferentemente de todos os outros sumos sacerdotes que existiram lá no Antigo Testamento, que viveram, desempenharam o seu ministério, mas morreram, foram impedidos pela morte de continuar os seus respectivos exercícios sacerdotais, Cristo não, ele morreu, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele ressuscitou, e a Bíblia diz que Cristo ele nunca mais ele morrerá. É por isso que o ofício sacerdotal de Cristo, ele é superior, infinitamente superior ao ofício sacerdotal que nós encontramos no Antigo Testamento. Por quê? Porque dentro daquela realidade, os sumos sacerdotes, eles eram impedidos pela morte de continuar o seu trabalho. Não, com Cristo não. O seu sacerdócio, ele não é final. O seu sacerdócio, ele é eterno. Por quê? Ele permaneceu e permaneceu, ele permanece e permanece para sempre. Então, nós temos aqui essa verdade. Que verdade? O nosso sumo sacerdote, meus irmãos, o nosso sumo sacerdote, minhas irmãs, ele não morre, ele vive e vive para sempre. É a primeira verdade, que faz de Cristo
o nosso único e suficiente sacerdote. Ele é Deus e Ele está vivo. Ele é Deus porque venceu e venceu a morte. Mas não só isso. O autor sagrado, também no versículo 14, ele faz uma outra afirmação. Ele coloca uma outra verdade crucial em relação a Jesus. Se no primeiro momento ele mostra que Jesus está vivo, no segundo momento ele afirma que esse Jesus, ele é o Filho eterno de Deus. Veja o restante do versículo 14, quando o autor sagrado assim fala: o Filho de Deus, e aí ele segue, como grande sumo sacerdote. Então, através dessas palavras, o autor sagrado, ele está falando que Jesus Cristo, o nosso sacerdote, Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele tem a mesma natureza, a mesma essência de Deus, o Pai. E por causa disso, ele é digno de toda a confiança, de toda a esperança. Jesus, irmãos, amigos, não é apenas um homem exaltado, não é apenas um homem exaltado à função sacerdotal, não, ele é o Filho eterno de Deus. E é interessante porque isso confere um valor eterno à morte de Jesus Cristo. Não foi a morte de uma simples pessoa, não foi a morte de um simples homem, mas do Deus encarnado. E aí Cristo, ele entra nos céus, dentro dessa condição, para exercer hoje essa função de sumo sacerdote, para que assim ele possa interceder por nós. É por isso que, mais uma vez, a gente encontra como era falho o sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Porque ali no Antigo Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no santo lugar, quer seja no tabernáculo, quer seja no templo, quando foi erigido. E aí a gente observa que Cristo, na condição de sumo sacerdote, ele não entra apenas no santo lugar, mas ele entra no próprio céu, e lá ele está à direita de Deus, para nos perdoar, para interceder por nós, para que assim ele possa completar ou dar continuidade à sua obra de sacerdote em nosso favor. Então veja, aqui nós temos essa verdade: Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, está vivo. Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, o Filho eterno de Deus. Mas não só isso, na parte final do versículo 14, o autor sagrado aqui nos diz que Jesus Cristo, ele está com Deus acima dos céus. Olha só o restante do texto aqui nos ensinando: como nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E agora Cristo, ele ocupa não qualquer lugar, mas ele ocupa um lugar de autoridade, de proeminência, em virtude desse fato, desse dado na sua vida. Então, como nosso sumo sacerdote, ele não entra em algo construído pelo homem. Como nosso sumo sacerdote, ele entrou no próprio céu, após a sua ascensão. Ele atravessou os céus visíveis e entrou nesse outro plano, para que lá ele esteja na presença de Deus. É por isso que ele não é qualquer sacerdote. É por isso que ele não é qualquer sumo sacerdote. Ele está lá, à direita de Deus, com acesso contínuo ao Pai, de dia e de noite, intercedendo por cada um de nós que somos o seu povo aqui neste mundo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Um sumo sacerdote único, um sumo sacerdote perfeito, porque ele vive para sempre, ele está com Deus, ele é o próprio Deus. Então, por causa disso, você, todos nós, podemos descansar nesse sumo sacerdote, por causa dessas qualificações. Então veja, no primeiro momento, o autor sagrado aqui nos ensina que Cristo, ele é sumo sacerdote perfeito, que Cristo, ele é sumo sacerdote único, porque ele é o próprio Deus ressurreto. Contudo, conforme nós temos aqui na passagem, sobretudo no verso seguinte, no versículo 15, a gente se depara com uma outra razão, a gente se depara com outro motivo pelo qual a gente pode crer que Cristo, de fato, ele é o sumo sacerdote único e perfeito. Se por um lado é porque ele era Deus e Deus ressurreto, em segundo lugar, Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito. Cristo, ele é o sumo sacerdote único, porque ele é o sacerdote compassivo, ele se compadece de nós.
Olha só o que nós encontramos no versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Acompanhe conosco a leitura da passagem da palavra de Deus. Diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui no versículo 15, a gente observa mais 3 verdades, que se soma às outras 3 verdades que nós vimos no ponto anterior, e que aponta justamente para isso. Para quê? Para a eficiência do sacerdócio de Jesus Cristo, para a exclusividade desse cargo que ele desempenha nos céus em nosso favor. E é interessante porque, como nós mencionamos, aqui nós temos mais 3 verdades relacionadas à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o autor sagrado ele diz que esse sumo sacerdote, Jesus, ele se compadece, ele tem simpatia com as nossas fraquezas. Olhem só a parte inicial do versículo 15. O autor bíblico ele diz: porque não temos sumo sacerdote, veja, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Essa palavra compadecer-se, literalmente falando, significa sentir com, literalmente falando, de onde vem a palavra simpatia na nossa língua. Então Cristo, ele é esse sumo sacerdote. Por quê? Porque ele se compadece de nós, ele se simpatiza com a nossa situação, ele sente conosco, ele compartilha a nossa dor, ele se compadece de nós, ele carrega a nossa dor. Que sumo sacerdote diferenciado, totalmente diferenciado, porque muitas vezes não era isso que a gente encontrava nos sacerdotes lá no Antigo Testamento, pessoas que não tinham essa misericórdia, pessoas que não tinham essa compaixão, mas Cristo não. E é por isso que ele é esse sumo sacerdote, ele tem essa simpatia em relação às nossas fraquezas. Mas não só isso, em segundo lugar, Cristo ele enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos. Cristo ele enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos. Olha só, a sequência que nós encontramos aqui no versículo 15. Ele diz: antes, no versículo 15, na metade do versículo 15, foi ele tentado em todas as coisas. Isso não significa dizer que Cristo ele foi tentado em todas as tentações que nós somos tentados, no seu sentido mais específico, mas significa dizer que ele passou por toda a gama de tentações possíveis à nossa condição humana, a nossa condição como pessoa. Então foi essa a experiência que ele teve. E é interessante porque quando você pensa nisso, você chega à conclusão. Que conclusão? A maioria de nós, irmãos e irmãs, cede antes que o mundo, antes que a carne, antes que o diabo esgotem todas as nossas armas nas suas investidas de lançarem tentações contra nós. Por isso a gente não sabe o que é resistir até o fim em relação às nossas tentações. Mas quando a gente pensa, quando a gente considera, quando a gente analisa a pessoa de Jesus, não. Por quê? Ele resistiu a tudo. Ele resistiu absolutamente tudo. Até o seu último suspiro, até a sua última existência, ele venceu e venceu todas as tentações. É interessante porque quando você olha, por exemplo, para Jesus no Calvário, ainda lá no Calvário, ele estava sendo tentado a pecar contra Deus, quando ele foi sugestionado a descer daquela cruz para comprovar que ele era o Filho de Deus, porque o intento do diabo sempre era tirar Jesus Cristo da cruz. Mas ele não obteve êxito em relação a esse intento, não, muito pelo contrário. Por quê? Porque todas as suas investidas, elas foram combatidas, todas as suas investidas, elas foram vencidas por Jesus Cristo, até o fim, até o fim, até o fim. E é por causa disso que Cristo ele se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é ser provado, ele sabe o que é ser atribulado, e é justamente por causa disso que ele tem sim
compaixão e compaixão por cada um de nós. Ele pode nos socorrer nesses momentos, Ele pode nos socorrer nessas circunstâncias. Na verdade, Ele nos socorre nesses momentos, nessas circunstâncias onde nós somos tentados, onde nós somos provados. Sem desmarcar esse texto aos Hebreus, olha só o que o autor aos Hebreus fala um pouco antes, lá no capítulo 2, versículo 18. Olha só a compaixão de Cristo, como Ele se compadece de nós, pelo fato de ter sido tentado, assim como nós somos, pelo fato de ter vencido a tentação. Ele diz o seguinte, Hebreus 2,18: pois naquilo mesmo que Ele sofreu, vou corrigir, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, veja, tendo sido tentado, observe, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele foi tentado. Ele sabe como é difícil resistir às tentações. Ele sabe como é difícil resistir às tribulações. Ele venceu cada uma delas. E é justamente por causa disso, meus irmãos, minhas irmãs, que Ele nos auxilia, que Ele nos fortalece, porque Ele teve essa experiência em relação à sua vida. Então veja, Cristo Ele é o nosso sacerdote único e perfeito, porque Ele é compassivo. Por quê? Porque Ele tem simpatia com as nossas fraquezas, porque Ele foi tentado da mesma forma que nós somos, mas não só isso, em terceiro lugar, porque Ele nunca pecou. Ele nunca experimentou o pecado na sua existência. Voltem mais uma vez para a parte final do versículo 15, Hebreus capítulo 4, a parte final do versículo 15, quando o autor diz, antes foi Ele tentado em todas as coisas, veja, a nossa semelhança, e perceba esse detalhe, mas sem pecado. Jesus Cristo Ele foi plenamente humano, semelhante a cada um de nós em tudo, com exceção do pecado, exceto o pecado. Jesus viveu aquilo que a gente pode chamar de pureza total ao longo da sua existência. Conforme nós vimos no item anterior, Ele foi tentado assim como nós somos. Ele foi provado assim como nós somos. Porém, Ele venceu a cada uma das suas provações, a cada uma das suas tentações. E a gente observa isso de maneira muito clara. Por exemplo, quando você olha para Mateus capítulo 4. Ele venceu a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Ele venceu a soberba humana dentro daquelas 3 sugestões que foram dadas pelo diabo, ali apenas para exemplificar essa realidade que caracterizou a vida de Jesus Cristo, ou seja, de ser tentado, porém resistir à tentação e vencer o pecado em relação à sua vida. Cristo fez aquilo que Adão não havia feito. Cristo obedeceu integralmente falando a Deus quando Adão desobedeceu completamente ao Senhor. Ao longo de toda a sua vida, Jesus ele foi colocado diante de situações que poderiam ter despertado em nós pecado, mas que não despertou nele, e por isso ele venceu e venceu o pecado. Então, aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós temos a segunda razão, nós temos o segundo motivo pelo qual Cristo ele é o sumo sacerdote único e perfeito. Por quê? Ele é o sacerdote compassivo. Ele se compadece de nós. Ele foi tentado assim como nós somos, mas Ele venceu o pecado justamente para nos auxiliar. Então, aqui nesses 2 versos, o versículo 14 e o versículo 15, você vai encontrar essas 2 razões, esses 2 motivos pelos quais a gente pode crer que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, único e perfeito. Por quê? Ele é o Deus ressurreto. Por quê? Porque Ele é o sacerdote compassivo. Mas diante disso, a gente pode se perguntar, diante disso a gente pode se indagar, sim, mas qual deve ser a minha resposta? Como é que eu devo agir diante desses fatos? Como é que eu devo proceder diante dessas verdades? Uma vez que eu entendo, sim, que Cristo é sumo sacerdote, uma vez que eu percebo, sim, que Ele é único, sim, que Ele é perfeito, porque Ele é o Deus ressurreto, porque Ele é misericordioso, como é que eu posso me apropriar, me beneficiar dessas verdades em relação à minha vida? E aqui, o texto sagrado, ele aponta para pelo menos 2 consequências, 2 resultados, 2 respostas que a gente pode dar diante desses fatos. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos nos apegar firmemente
ao que nós confessamos, ao que nós cremos. Veja aí a parte final do versículo 14. Hebreus capítulo 4, parte final do versículo 14. Ele diz, conservemos firmes a nossa confissão. Em outras palavras, ele está dizendo, não abandone a Jesus Cristo. Essa é a sua postura, essa é a sua atitude. Uma vez que você entende, uma vez que você compreende que Cristo é sumo sacerdote, que Ele é perfeito, que Ele é único, como é que você deve reagir? Não abandone a esse Cristo, porque vai ser Ele que vai lhe livrar das tentações, porque vai ser Ele que vai lhe fortalecer nas provações, porque vai ser Ele que vai lhe perdoar em meio aos pecados, e é justamente por causa disso que você não pode jamais abandonar a esse Jesus. Contudo, em segundo lugar, a gente deve fazer uma segunda coisa, ou seja, nós devemos nos aproximar, não de qualquer forma, mas nós devemos nos aproximar com confiança ao trono da graça, onde está esse sumo sacerdote. Olha só o que nós encontramos no versículo 16, Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Devemos nos achegar a Ele, devemos nos achegar a Jesus Cristo. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, porque aqui no versículo 16, o autor fala que em Jesus Cristo a gente tem as duas coisas que mais nós carecemos em nossas vidas. Aqui no versículo 16, o autor sagrado mostra as duas grandes necessidades que nós temos em nossas vidas. E quais são essas grandes necessidades que caracterizam a nossa vida? Em primeiro lugar, a gente precisa de graça. O que é graça? É favor imerecido. O que é graça? É Deus nos dar aquilo que a gente não merece. E a gente precisa da graça de Jesus Cristo, para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós possamos ser orientados, para que nós possamos ter discernimento. A gente precisa desses favores imerecidos de Deus, espiritualmente falando, para que a gente possa viver a vida cristã, para que a gente possa enfrentar as tribulações na vida cristã, para que a gente possa vencer as tentações na vida cristã. Então nós precisamos de graça, de graça, de graça. Não foi sem razão que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele estava vivenciando toda aquela experiência negativa do espinho na carne, ele ouviu do próprio Cristo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós precisamos de graça, meus irmãos. A gente precisa do favor imerecido do Senhor. E é por isso que a gente tem que se achegar a esse Jesus Cristo, porque o favor imerecido do Senhor só pode ser achado, só pode ser experimentado na pessoa de Cristo Jesus. Se não for em Cristo, jamais, jamais nós experimentaremos da graça de Deus em nossas vidas. Por isso nós temos essa responsabilidade. Que responsabilidade? Em primeiro lugar, não abandonar Jesus Cristo. Em segundo lugar, nos achegar a esse Jesus Cristo. A primeira grande necessidade espiritual da nossa vida. Mas há uma segunda grande necessidade espiritual na nossa vida. Se por um lado a gente precisa de graça, por outro lado a gente precisa de misericórdia. E o que é misericórdia? É compaixão. Literalmente falando, é ter o coração na miséria. A gente precisa da compaixão de Deus em relação às nossas vidas. Por quê? Se na graça Deus nos dá aquilo que a gente não merece, através da misericórdia, Deus deixa de dar aquilo que a gente merece. Sempre perceba essa diferença. Na graça, Deus nos dá aquilo que a gente não merece. Através da misericórdia, Deus deixa de dar aquilo que a gente merece. E o que é que a gente merece? O juízo de Deus. O que é que a gente merece? As punições de Deus. Até porque se Deus tivesse um olhar específico em relação às nossas vidas, era isso que a gente sofreria ao longo de toda a nossa existência. E é por isso que Ele age conosco no seu sentido misericordioso, no seu sentido compassivo. Para quê? Para que a gente não venha a ser fulminado.
Então, as duas grandes necessidades espirituais que a gente tem em nossas vidas são justamente essas duas. Por um lado, precisamos de graça. Por outro lado, precisamos de misericórdia. E onde é que nós encontramos? Junto ao trono do nosso sumo sacerdote. Nele nós temos, meus irmãos, nele nós temos, minhas irmãs, tudo aquilo que a gente carece, tudo aquilo que a gente precisa para conduzir as nossas vidas segundo o propósito de Deus em relação a cada um de nós. Contudo, muitas vezes, nós somos impedidos a ir ao trono de graça, a ir ao trono de misericórdia. Em primeiro lugar, muitas vezes nós somos impedidos por causa da nossa incredulidade. Parece que a gente não crê nesse fato, parece que a gente não crê nessa verdade. E é justamente por causa disso que Deus está trazendo isso à nossa mente na noite de hoje, para que, a partir da compreensão desses fatos, nós nos sintamos motivados e possamos nos dirigir, de fato, a esse trono da graça, a esse trono da misericórdia. Então, se por um lado, muitas vezes, a incredulidade nos impede de ir a esse trono, por outro lado, muitas vezes, o nosso orgulho nos impede de ir até lá, de receber essa graça, de receber essa misericórdia. Muitas vezes nós nos autoavaliamos no sentido superior, como nós pudéssemos fazer alguma coisa, como nós pudéssemos ter alguma coisa, e aí não carecesse dessas virtudes em relação à nossa vida. Não. Então, não deixemos que a incredulidade, não deixemos que o orgulho nos prive desse trono da graça, desse trono da misericórdia. Não nos faça apartar de Jesus Cristo, não nos faça abandonar Jesus Cristo, porque uma vez que Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, uma vez que Ele é o nosso sumo sacerdote único, que a gente possa ter esse caminho aberto, que a gente possa ter essa disposição verdadeira de estar usufruindo de todas essas bênçãos e de todos esses benefícios em relação às nossas vidas. E para encerrar a nossa palavra na noite de hoje, eu queria mais uma vez voltar para o início. Ou seja, assim como uma criança se aproxima de um rosto que a acolhe, nós crentes, podemos nos aproximar do rosto de Jesus Cristo. Nós crentes podemos nos aproximar do rosto de Jesus Cristo. Ele é o rosto seguro de Deus, voltando para cada um de nós. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nos apeguemos com fé à pessoa de Jesus Cristo. Nos aproximemos com ousadia desse trono de graça. Recebamos desse trono misericórdia. Recebamos desse trono o sustento necessário para que a gente possa seguir na nossa caminhada e completar o plano de Deus em relação a cada um de nós. E se porventura você está aqui conosco, ou você está ouvindo essa mensagem, mas você ainda não experimenta dessa graça salvadora, ainda não experimenta dessa misericórdia maravilhosa, o que é que você tem a fazer? Simples, você tem que se voltar para esse Jesus Cristo. Você tem que se voltar para esse sumo sacerdote, que é único, que é perfeito, porque é Deus, porque é compassivo, e assim você entregar a sua vida diante dele, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua incapacidade e se entregando completamente a esse Senhor, reconhecendo-o como seu único Senhor e como seu único Salvador. Talvez você fique a pensar, mas não há disposição em mim para isso, o meu coração não se dispõe para isso. Eu sei disso, e é justamente por causa disso que você precisa da graça, a graça de Jesus Cristo operando na sua vida através do Espírito Santo, e é por isso que você precisa clamar, é por isso que você precisa pedir, para que o Espírito possa vir até a sua vida, para que ele possa penetrar no seu coração, para que ele possa dar o discernimento necessário à sua mente, e você possa não só enxergar a maravilha de Jesus Cristo, mas sentir impulsionado a se voltar para esse Jesus Cristo. Então faça isso. Clame por essa graça, clame por essa misericórdia, para que o Espírito Santo infunda, em nome de Jesus Cristo, a salvação no seu coração. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus nos abençoe, que Ele esteja aplicando essa palavra em nossos corações, e que nós possamos sair, nessa noite de hoje aqui, cônscios dessas verdades, cônscios dessas realidades, mas que elas apenas não estejam presentes na nossa mente, que elas também possam descer
aos nossos corações. E fazer com que, uma vez que a gente entenda o sumo sacerdote que nós temos, a gente possa sustentar cada vez mais a nossa confiança nele, a gente possa buscá-lo cada vez mais a sua presença, para que assim, e somente assim, a gente possa ser bem-sucedido na vida cristã ao longo da nossa existência neste mundo, até chegarmos à realidade celestial em nossas vidas. Então, que Deus, em nome de Jesus, nos abençoe e aplique essa santa palavra em nossos corações. Amém.